Oi pessoal, eu sou Heloísa Gebara e hoje eu vou falar sobre um dos jogos que eu mais uso nas minhas consultas de tarô, o Peladã. O cliente vem à minha consulta, eu abro uma mandala para ver o panorama geral daquele cliente. Aliás, eu tenho aqui no meu canal um vídeo que eu falo sobre a mandala. Depois, vendo todo esse panorama, eu vou abrir no Peladã, nesta leitura. Veja bem, esse jogo de 5 casas não é tipo jogo para botar tipo sim ou não, eu vou fazer a prova, eu vou à festa, sim ou não? Fulano gosta de mim, sim ou não? Esse jogo não é assim. O Peladã vai proporcionar uma visão maior da situação do seu cliente, da pergunta do seu cliente. Seu cliente vem com uma pergunta, então você pode explorar mais nesse jogo. Por isso que ele é tão importante. Dá para você ver o assunto em questão, que é o tema, né? O que está favorável, o que está desfavorável, quais as consequências das escolhas dele, o melhor caminho a seguir, o conselho, como o cliente vai lidar com aquela situação. Então, esse jogo é muito importante por isso. Vamos supor que o meu cliente chegue querendo saber sua vida profissional. Então, eu vou ver no Peladã a vida profissional, como ele está se saindo, como ele está se comunicando, os colegas, né, como ele interage com a própria chefia. Numa relação afetiva, como está a minha relação? A tendência de crescimento, o que pode atrapalhar, como ele deve se comunicar com a pessoa amada. Isso tudo o Peladã vai proporcionar a você passar a verdade para o seu cliente. Na saúde, veja bem, não é diagnóstico, mas dá para ver como ele está lidando, está com boa alimentação, está fazendo exercício, como eu estou lidando com a minha saúde mental, minha saúde emocional, minha saúde espiritual. Aliás, é um ótimo jogo também para você abrir para o seu momento espiritual. Como é que está? Eu estou com boas influências astrais? Como é que eu estou? Eu estou com um equilíbrio energético bom? O que eu devo evitar? Então, eu vou mostrar aqui o gráfico do Peladã e depois eu vou falar dos arcanos que eu botei como exemplo. Aliás, esse jogo eu coloquei ontem para um cliente, né? Então, ele queria saber justamente da vida profissional. Ele é um ótimo executivo, um presidente de uma empresa. Então, ele queria saber como aumentar os lucros, como ele ia se dar ali no ambiente profissional, com seus colegas e com seus subalternos. Mas antes, vamos ao gráfico aqui do Peladã. Então, vocês vão observar aí que a casa 1 é o tema, o que o cliente traz para a questão, né? Se for, como eu digo, se for afetivo, o tema vai falar sobre o afeto do momento. Se for de trabalho, o tema vai falar sobre o trabalho de um momento. Então, a casa 1 é sempre o tema, o que o cliente traz, o que está mais em evidência, né? Por exemplo, eu quero ver o meu momento, não faz pergunta nenhuma. Então, a casa 1 é o que está mais em evidência do momento do seu cliente. A casa 2 é a oposição, o que está desfavorável à pergunta do cliente, o que está atrapalhando, o que tem que ser trabalhado, o que está faltando. São os obstáculos, as dificuldades da pergunta, da situação que o cliente traz. Quer dizer, vai atrapalhar de qualquer maneira a casa 2, que é a oposição. Já a casa 3 vai falar dos caminhos, do ponto de equilíbrio, a melhor maneira, a melhor solução
o caminho a seguir, o que é bom para aquele cliente, né? O que vem para aquele cliente. A casa 4 é a resposta da questão em si toda. É a consequência da pergunta, né? Do caminho, é o que é favorável ou desfavorável, considerando os prós e os contras, porque é a resposta. E a casa 5 é a síntese, é como está a energia daquele cliente, é a essência da questão, né? Então, veja bem, se você observar no gráfico, a casa 1 e a casa 2, o tema e oposição, vai falar muito do presente, do aqui e agora. O que está acontecendo? E a casa 3 e a casa 4 vai falar do futuro próximo, o que vem por aí. Então, veja bem, é um jogo que dá para você ver o momento e os passos futuros, né? Eu costumo dizer que as tendências futuras bem próximas à questão do momento. Então, eu coloquei como exemplo, como eu torno a dizer, esse cliente tem uma empresa, ele é um grande executivo e ele veio com a questão de: eu quero saber como lidar, eu quero saber como fazer os meus funcionários a abraçar a minha ideia. Então, ele veio cheio de gás, cheio de vontade para saber a questão, né? Só que na casa 1 dele saiu o imperador e o 4 de ouros. Veja bem, imperador é poder. Eu quero porque eu quero, eu sou poderoso, eu sou o chefe, eu sou o presidente da firma. E o 4 de ouros, então, ele está muito consciente disso, né? Mostra uma pessoa de destaque que tem o controle, não cede, tem que ser tudo do jeito que ele quer. Porque tanto o imperador fala disso, como o 4 de ouros. Eu tenho que ter tudo à minha vista, tudo à minha mão, para eu poder, eu tenho que saber lidar com isso. Então, eu não posso ter surpresas. Eu tenho que ter um controle total dessa minha empresa. Só que na casa 2 dele, veja bem, se lembra que eu disse que a casa 2 é a oposição? Ele saiu com o Papa e saiu com 5 de paus. Então, veja bem, em vez de ele estar aberto para acordos, para ouvir opiniões de outras pessoas, para compartilhar, ele está muito imperador e o 4 de ouros, muito ali, não tem que ser do meu jeito. Então, o que está atrapalhando é isso, é essa ideia fixa, né? Porque o Papa com 5 de paus, ele vai ficar em oposição, ele vai ficar muito preso àquilo que ele acha de verdade. Não, tem que ser do meu jeito. E aí causa conflitos com as pessoas que participam dessa empresa, os colegas, os subalternos. Ele não está aberto para a criatividade de uma outra pessoa, de uma outra opinião, e muitas vezes cria um conflito até desnecessário, né? Quer dizer, ele não tem o jogo de cintura de parar e pensar, de repente essa ideia vai ser boa. Ele não tem, ele fica muito amarrado naquilo que ele possui. O imperador e o 4 de ouros, ele não abre mão. Então, ele não está abrindo mão do poder dele, não está aberto a ideias, a criatividade, a conjugar com outras pessoas. Então, ele fica muito ali naquilo que ele planejou, aquilo tem que ser assim. Então, ele exagera nesse, vamos dizer, sou o dono da verdade e se alguém quiser competir comigo, vai ser uma competição. Ele sabe o que o Papa e os 5 de paus em oposição? Ele tem medo de ser confrontado, ele tem medo de ser, vamos dizer assim, instigado. Então, ele prefere manter em rédeas curtas toda a opinião dele. Então, esse Papa com 5 de paus, em vez de estar a favor, está contra, né? Ele está exagerando, vamos dizer nisso. O caminho
saiu o enamorado e o 3 de ouros. Então, o que seria melhor para ele? Ele fazer parcerias, ele fazer boas escolhas, ele tentar harmonizar, porque se ele harmonizar, ouvir um, ouvir outro, ele vai ter o 3 de ouros. O 3 de ouros é reconhecimento. O 3 de ouros, eu trabalho com o conjunto enamorado. Eu equilibro, eu vou escolher as minhas parcerias, eu vou trabalhar em conjunto e isso vai fazer o quê? Eu crescer, tanto financeiramente, como crescer minha expectativa, os funcionários, todo mundo conjugando a favor. Então, o enamorado e o 3 de ouros vai falar que é muito bom ele ver as parcerias para lucrar. Ele tem que ver o que é bom para a equipe, o que eu posso ouvir de interessante daquele funcionário, o que ele pode trazer para ter um futuro melhor ali na minha empresa e ele, o funcionário, tendo um futuro melhor, lógico que a empresa dele está no crescimento. Mas para isso ele tem que harmonizar mais com as pessoas que se cercam e aproveitar esse 3 de ouros. Está dizendo assim, olha, se você souber fazer, tem tudo na mão para crescer. E a casa 4 é a resposta, que eu achei super interessante. Saiu o carro e o 2 de copas. Então, o carro e o 2 de copas está dando novas parcerias, novas pessoas brindando aquele sucesso se ele fizer aquela casa 3, né? Então, esse carro com o 2 de copas dá uma agilidade, uma grande possibilidade de crescimento. O carro e o 2 de copas são grandes parcerias. Você está fazendo com que todo mundo comungue na sua ideia. Então, dá até uma velocidade. O lucro vai ser melhor. E não é só lucro financeiro, não. O 2 de copas está falando assim, é o lucro do meu bem-estar, eu vou me sentir feliz. A minha equipe vai compartilhar todo mundo com a mesma boa vontade. Então, veja bem, se ele fizer bem essa casa 3 que nós vimos, tem lucro garantido, tem sucesso garantido. E a síntese, saiu o mago e o 6 de paus. Então, o mago e o 6 de paus é a consequência concluída. Eu vou criar, vou ter jogo de cintura, vou saber ouvir o outro e vai ser muito bom para mim. Eu vou ter sucesso, né? O 6 de paus fala, olha, é reconhecimento de tudo que eu plantei, né? É o reconhecimento do meu caminhar aberto para novidades. A pessoa fica feliz, a pessoa cria, a consequência dá uma felicidade, dá um glamour. Então, foi isso que eu aconselhei a esse cliente, né? De repente, sai daquela postura de imperador, e o 4 de ouros, né? Fica mais afável, aprende a ouvir o outro, presta atenção na criatividade do outro, não fique tão preso a conceitos. Então, minha gente, vocês viram que o Peladam, como dá uma amplitude, uma resposta na questão que o cliente traz. Se você gostou desse vídeo, compartilha. Acesse o sininho para ter as notificações de outros vídeos. E se você quiser fazer uma formação completa sobre tarô, vem para minha academia de tarô, Heloísa Gebara, vem fazer parte da nossa grande família. Até o próximo vídeo.